O Monge, de Matthew Gregory. Deixa eu inicialmente contar uma historinha aqui. Esse livro eu baixei não, eu não encontrei ele na pirataria. Há Misericórdia. muitos anos atrás eu queria ler esse livro. Por quê? Polêmico, quase século XVIII. Matthew Gregory, 19 anos, um marco na literatura gótica. E eu não encontrava esse livro em canto nenhum para comprar. Até porque ele é muito antigo, né? E na época não tinha um advento da Amazon. Então eu comprei pelo Kindle online e não terminei de ler desde essa época. Então vamos lá. O Monge, de Matthew Gregory, volume 1, capítulo 1. Começa assim. Lord Angelo é muito meticuloso. Mantém a guarda contra o inimigo. Raramente confessa que tem sangue nas veias ou que tem mais apetite para o pão do que para pedras. Shakespeare, medida por medida. Mal fazia 5 minutos que os sinos do mosteiro haviam começado a tocar e os fiéis já se aglomeravam na igreja nos capuchinhos. Ninguém se engane imaginando que a multidão estava reunida por motivos de piedade ou sedentas por informação. Não. Apenas uns poucos eram influenciados por essas razões. E em uma cidade onde a superstição reina, com um poder tão tirânico como Madrid, procurar por devoção verdadeira seria uma tentativa infrutífera. A audiência, então reunida na igreja, se congregava por várias causas, mas todas elas eram alheias ao seu real motivo. As mulheres vinham para se exibir, os homens para vê-las. Alguns haviam sido atraídos pela curiosidade de ouvir um orador tão célebre, outros porque não tinham nada melhor para se ocupar seu tempo, até o início da peça central. Muitos porque acreditavam que seria impossível encontrar lugares na igreja. A metade de Madrid fora trazida de longe, na expectativa de encontrar a outra metade. As únicas pessoas verdadeiramente ansiosas para ouvir o frade eram os poucos devotos antiquados e meia dúzia de oradores rivais, decididos a encontrar falhas e até ridicularizar o discurso. Quanto ao restante do público, o sermão poderia ter sido omitido por completo sem o risco de desapontá-lo, e muito provavelmente sem que as pessoas sequer percebam a omissão. Qualquer que fosse a ocasião, pode-se dizer que a Igreja Capuchinha nunca havia testemunhado uma assembleia mais numerosa. Cada canto estava preenchido, cada assento ocupado. Até as imagens que ornamentavam as longas naves laterais sentiam uma pressão da multidão. Os meninos penduravam-se nas asas dos querubins, São Francisco e São Marcos suportavam cada um espectador em seus ombros, e Santa Ágata encontrava-se a ponto de carregar o dobro. O resultado era que, apesar de toda a pressa e diligência, nossas duas recém-chegadas, ao entrarem na igreja, procuraram lugares em vão. Mesmo assim, a velha senhora continuou seguindo em frente. De nada adiantara as exclamações de desprazer manifestadas contra ela, vindas de todos os lados. Em vão também lhe dirigiam frases como: Eu garanto, senhora, não há lugares aqui. Por favor, senhora, não me empurre desta forma intolerável. Senhora, não poderá passar por aqui. Por Deus, como certas pessoas podem ser tão inconvenientes. A velha mulher era obstinada e continuava à frente, com muita perseverança, e dois braços musculosos ela conseguiu passar pela multidão. E conseguiu também colocar-se no centro da igreja, a pouca distância do público. Sua acompanhante a seguia com timidez e em silêncio, beneficiando-se do esforço da condutora. Virgem Santa! Exclamou a velha
Virgem Santa, talvez seja assim, exclamou a velha senhora em tom de desapontamento, ao mesmo tempo que lançava um olhar indagador ao seu redor. Virgem Santa, que calor! Quanta gente! Eu me pergunto qual a razão para tudo isso. Creio que devemos voltar. Não há um só lugar para sentarmos aqui, e ninguém parece ser gentil o suficiente para nos ceder seus assentos. Esta franca insinuação atraiu a atenção de dois cavalheiros que ocupavam bancos à direita e que apoiavam suas costas na sétima coluna a partir do púlpito. Ambos eram jovens e ricamente vestidos. Ao ouvir tal apelo aos seus bons modos pronunciado por uma voz feminina, interromperam sua conversa e buscaram com os olhos a autora de tais palavras. Ela havia levantado o véu para ter uma visão melhor do templo. Seu cabelo era ruivo e ela era estrábica. Os cavalheiros deram-lhe as costas e continuaram sua conversa. Certamente, replicou sua companheira, certamente, Leonela. Vamos voltar para casa agora. O calor está insuportável e estou apavorada com essa aglomeração. Essas palavras foram pronunciadas em um tom de doçura sem igual. Os cavalheiros, mais uma vez, interromperam seu diálogo, mas agora não se contentavam em olhar para cima. Ambos deixaram involuntariamente seus assentos e viraram-se em direção à dona daquela voz. A fala partira de uma dama cuja figura delicada e elegante havia despertado nos jovens a mais viva curiosidade de conhecer seu rosto. Porém, tal satisfação lhe foi negada. Sua face estava escondida por um grosso véu, mas os esforços da luta contra a multidão tinham desarranjado o suficiente para permitir a visão de um pescoço cuja simetria e beleza se assemelhavam à própria Vênus de Médici. Era uma brancura deslumbrante e recebia um encanto adicional causado pelas ondas de seus cabelos louros e longos, que desciam em cachos até a cintura. Sua estatura era um pouco abaixo da média. Sua figura era leve e graciosa, como a de uma ninfa humaníade. Seu peito estava cuidadosamente coberto. O vestido era branco, preso com uma fita azul, e permitia apenas vislumbrar um pequeno pé de proporções delicadas. Um rosário de contas grandes pendia de seu braço e seu rosto estava coberto por um grosso véu preto. A dama era tão bela que o mais jovem dos cavaleiros ofereceu-lhe imediatamente seu assento, enquanto que o outro julgou necessário prestar as mesmas homenagens à sua acompanhante. A velha senhora, com grandes demonstrações de gratidão, mas sem nenhuma dificuldade, aceitou a oferta. A jovem seguiu seu exemplo, mas não fez nenhum outro elogio além de um simples e graciosa reverência. Dom Lorenzo, este era o nome do cavaleiro que lhe havia oferecido o assento. Colocou-se ao seu lado, mas antes sussurrou alguma coisa no ouvido de seu amigo, ao qual imediatamente captou o sinal e passou a distrair a atenção da outra mulher. Senhora, sem dúvida chegou há pouco tempo em Madrid, disse Lorenzo para sua bela vizinha. É impossível que tantos encantos tenham passado longamente despercebidos. Se esta não é sua primeira aparição em público, a inveja das mulheres e a adoração dos homens já seriam suficientes para que lhe fosse notada. Ele aguardou em silêncio, na expectativa de uma resposta. Porém, como suas palavras não exigiam necessariamente uma réplica, a dama não moveu os lábios. Depois de alguns momentos, ele retomou o discurso. Estou errado em supor que a senhorita é uma forasteira em Madrid? A moça hesitou, mas finalmente, com um tom de voz tão baixo que era quase inaudível, respondeu: Não, senhor.
Pretende permanecer aqui por algum tempo? Sim, senhor. Eu me considerei um homem afortunado se estivera em meu poder contribuir para que sua estada seja agradável. Sou bem conhecido em Madrid e minha família tem algum interesse na corte. Se eu puder lhe prestar qualquer serviço, a senhorita não poderá me dar maior honra ao permitir que eu lhe seja útil. Sem dúvida, pensou consigo mesmo. Ela não poderá responder a isso com um monossílabo. Terá que falar alguma coisa para mim agora. Lorenzo estava enganado, pois a moça respondeu apenas inclinando a cabeça. A esta altura, já havia descoberto que sua vizinha não era de muita conversa, mas não sabia se seu silêncio era resultado de orgulho, discrição, timidez ou estupidez. Ele ainda era incapaz de decidir. Após uma pequena pausa, ele continuou. Certamente porque a senhora é forasteira e não está habituada aos nossos costumes, que continua a usar véu. Permita-me removê-lo. Que atrevido. Ao mesmo tempo que ele avançava com a mão na direção do véu, a moça ergueu suas duas mãos para impedi-lo. Eu nunca tiro meu véu em público, senhor. O que há mal nisso? Interrompeu sua companheira com certa rigidez. Não vê que todas as outras damas já retiraram seus véus? Sem dúvida, para honrar o local sagrado onde nos encontramos? Eu já tirei o meu. E se eu posso expor meu rosto para observação geral, você não tem motivos para sentir-se espantosamente alarmada. Virgem Maria, quanto barulho e alvoroço por causa do rosto de uma criança! Vamos, menina, vamos. Eu garanto que ninguém irá fugir com o véu. Querida tia, este não é o costume em Múrcia. Múrcia, bendita seja Santa Bárbara. O que significa isso? Você está sempre me lembrando dessa província detestável? Se este é o costume em Madrid, é tudo que importa. E além disso, eu insisto para que você remova seu véu imediatamente. Obedeça-me agora mesmo, Antônia. Você sabe que eu não gosto de ser contrariada. A sobrinha ficou em silêncio, mas não mais se opôs aos esforços de Dom Lorenzo, o qual, com o apoio do sermão da tia, apressou-se em remover o véu. A cabeça de um verdadeiro anjo surgiu. Para sua admiração, era mais fascinante do que bonita. Seu encanto não estava tanto na regularidade dos traços quanto na suavidade e doçura de sua expressão. As muitas partes de sua fisionomia, se consideradas separadamente, estavam longe de ser consideradas bonitas, mas quando examinadas em conjunto, eram adoráveis. Sua pele, sendo alva, não era totalmente desprovida de sardas. Seus olhos não eram grandes demais, nem seus cílios muito longos, mas os lábios eram donos do mais rosado frescor. Seus cabelos louros e ondulados, amarrados com uma simples fita, chegavam à cintura em uma profusão de cachos. Seu pescoço era bonito ao extremo. Suas mãos e braços eram formados pela mais perfeita simetria. Seus suaves olhos azuis possuíam doçura dos céus, e os cristais que neles se moviam cintavam como todo o esplendor dos diamantes. Ela parecia não ter mais de 15 anos. O sorriso astuto que dançava sobre seus lábios revelava que a jovem era possuidora de uma grande vivacidade, ainda que reprimida pelo excesso de timidez. Envergonhada, ela olhou de relance ao redor de si, e quando seus olhos encontraram acidentalmente os olhos de Lorenzo, imediatamente voltou-se para o seu rosário com as faces ruborizadas. Ela começou a contar as contas do rosário.
Embora sua atitude demonstrasse que não sabia o que estava fazendo, Lorenzo a contemplava com uma mistura de surpresa e admiração. Mas a tia, no entanto, achou necessário desculpar a falsa vergonha de Antônia. É uma jovem criatura que desconhece o mundo totalmente, disse ela. Cresceu em um velho castelo em Múrcia, tendo como única companheira sua mãe. Que Deus a perdoe. Sua mãe não tem mais o entendimento além do necessário para levar a colher de sopa até a própria boca. E mesmo assim, ela é ao mesmo tempo minha irmã, meu pai e minha mãe. E lhe falta tanto entendimento assim? Perguntou Dom Cristóbal, com falso assombro. Que extraordinário! É verdade, senhor, não é mesmo estranho? No entanto, esse é o caso. Que má sorte algumas pessoas têm. Um jovem fidalgo de origem ilustre acreditou que Elvira possuía certa propensão à beleza. Bem, propensão, para dizer a verdade, ela tinha bastante. Mas beleza, se eu tivesse passado metade do que ela passou só para ter alguém, mas isso não importa agora. Como eu estava dizendo, senhor, um jovem da nobreza se apaixonou por ela. E eles se casaram, sem o consentimento do pai dele. A união dos dois permaneceu secreta por cerca de 3 anos. Mas um dia a notícia do casamento chegou aos ouvidos do velho marquês, ao qual, como o senhor pode imaginar, não ficou muito satisfeito com a novidade. Ele partiu apressadamente para Córdoba, determinado a apanhar Elvira de surpresa e mandá-la para algum lugar bem longe, de onde não mais se ouviria falar dela. Bendito seja São Paulo! Como ele ficou enfurecido ao saber que ela havia escapado de tal destino, que se juntara ao marido e que ambos embarcaram juntos para as Índias. Ele amaldiçoou a todos nós, como se estivesse possuído pelo próprio demônio. Ele mandou meu pai para a prisão. Meu pai, que era o sapateiro mais honesto e trabalhador de toda Córdoba, e quando partiu, teve ainda a crueldade de levar com ele o filhinho da minha irmã, que mal havia completado 2 anos de idade, o qual ela fora obrigada a deixar para trás, por conta da precipitação da fuga. O pobrezinho, eu imagino, deve ter sido muito maltratado, porque depois de alguns meses recebemos a notícia de sua morte. Ora, mas esse velho era um indivíduo do tipo mais terrível, minha senhora. Oh, é revoltante, e ainda um homem sem o mínimo gosto. O senhor acredita que quando eu tentei acalmá-lo, ele me chamou de bruxa e desejou que, para punir o filho, minha irmã se tornasse tão feia quanto eu? Feia? De fato, acredita nisso? Que ridículo! Exclamou Dom Cristóbal. Sem dúvida, o conde teria sido muito afortunado se lhe fosse permitido trocar uma irmã pela outra. Oh, Jesus! O senhor é mesmo muito cortês. No entanto, eu fico contente de todo o coração que o conde pensasse de forma diferente. Elvira deve ter passado por maus bocados, com toda certeza. Depois de trabalhar e suar nas Índias por 13 longos anos, seu marido morre. E ela retorna à Espanha sem um teto para se abrigar e sem dinheiro para procurar uma moradia. Antônia era então uma menina e a única filha que restara. Ela descobriu que seu sogro havia se casado novamente e que nunca se reconciliara com o conde, seu filho. Descobriu também que sua segunda esposa tinha dado à luz a um menino, ao qual dizem que é um rapaz muito bom. O velho marquês recusou-se a ver a minha irmã ou a menina, mas deu uma palavra de que, na condição de nunca ouvir falar dela novamente, iria assegurar-lhe uma pequena pensão, e que ela poderia viver no velho castelo
que ele possuía em Múrcia. Esse castelo era a habitação favorita de seu filho mais velho, mas desde que ele fugira para a Espanha, o marquês passou a não suportar o lugar, deixando cair em ruínas. Minha irmã aceitou a proposta e partiu para Múrcia, onde permaneceu até um mês atrás. E o que a trouxe a Madrid agora? Perguntou Dom Lorenzo, cuja admiração pela jovem Antônia despertou-lhe um vivo interesse pela narrativa da velha tagarela. Ó Senhor, quando o sogro de minha irmã faleceu, o administrador das propriedades em Múrcia deixou de fazer os pagamentos da pensão. Agora está em Madrid com a intenção de suplicar ao filho dele que continue a fazer os pagamentos. Mas eu duvido. Acredito que ela poderia ter se poupado de tanto trabalho. Vocês, jovens fidalgos, sempre têm algo para fazer com o dinheiro e não estão dispostos a desperdiçá-lo frequentemente com velhas mulheres. Eu aconselhei minha irmã a enviar Antônia com o pedido, mas ela não quis ouvir falar nisso. Ela é tão teimosa. Bem, ela vai sentir na carne por não ter seguido meus conselhos. A menina tem um rosto muito bonito e provavelmente teria conseguido muita coisa. Mas, senhora, interrompeu Dom Cristóbal, simulando um ar apaixonado, se um rosto bonito poderia ter dado conta da missão, por que sua irmã não recorreu à senhora mesma? Ó Jesus, meu Senhor, eu juro que me tira as forças com tantos galanteios, mas assegure-lhe que estou bem a par dos perigos de tais missões, para colocar-me nas mãos de jovens da nobreza. Não, não. Ainda preservo minha reputação sem manchas ou reprovações, e sempre soube manter os homens à distância. Disto, senhora, eu não tenho a menor dúvida, mas permita-me perguntar-lhe: a senhora tem alguma aversão ao matrimônio? É uma pergunta muito íntima. Não posso deixar de confessar que, se um amigável cavalheiro se apresentar. Nesse momento, ela pretendeu lançar a Dom Cristóvão um olhar terno e cheio de significado, mas, por infelicidade, seu estrabismo tornou-se mais abominável e fez com que seu olhar caísse na direção de outro homem. Lorenzo aceitou o cumprimento e respondeu com profunda reverência: eu poderia lhe perguntar o nome do Marquês? Marquês de Las Cisternas. Eu conheço muito bem, ele não está em Madrid agora, mas espero a qualquer momento. Mas é esperado a qualquer momento. Ele é um homem muito bom. E se a adorável Antônia me permitir ser seu advogado nessa questão, duvido que possa fazer uma apresentação, que não possa fazer uma apresentação favorável à sua causa. Antônia ergueu os olhos azuis e silenciosamente agradeceu pela oferta com um sorriso de inexplicável doçura. A satisfação de Leonela foi muito mais audível. Na verdade, como a sobrinha normalmente ficava em silêncio quando estava em sua companhia, a mulher se incumbia de falar o suficiente pelas duas, o que fazia sem dificuldade alguma, já que as palavras raramente lhe faltavam. Ó Senhor, ela exclamou, o Senhor colocará nossa família inteira sobre a mais alta obrigação. Aceito sua oferta com toda a gratidão possível e lhe agradeço 1000 vezes pela generosidade de sua proposta. Antônia, por que não fala nada, menina? Enquanto o cavalheiro lhe diz uma série de coisas amáveis, você fica calada, feito uma estátua, sem proferir uma sílaba de agradecimento, seja ela má, boa ou indiferente? Minha querida tia, eu entendo que... Quieta, sobrinha. Quantas vezes eu já lhe disse para nunca interromper quando uma pessoa está falando? Quando você me viu fazer uma coisa dessas?
Não são esses modos são esses modos de Múrcia? Valha-me Deus, eu nunca vou conseguir fazer desta menina uma pessoa bem educada. Mas por favor, senhor, ela continuou agora falando com Dom Cristóbal, diga-me a razão de tanta gente reunida hoje nessa igreja. Será possível que a senhora ignore o Frei Ambrósio? O superior deste monasteiro prega um sermão nessa igreja todas as quintas-feiras. A cidade de Madrid inteira proclama suas preces. Até o momento, ele só fez 3 sermões, mas todos os que puderam ouvi-lo ficaram satisfeitíssimos com sua pregação, tanto que se tornou tão difícil conseguir um assento nessa igreja, quanto um lugar para a primeira sessão da nova comédia. A fama dele deve ter chegado aos seus ouvidos. Ai de mim, Senhor, até ontem eu nunca tinha tido a sorte de conhecer Madrid, e em Córdoba nós estamos tão pouco informados sobre o que acontece no resto do mundo que o nome Frei Ambrósio nunca chegou a ser mencionado em seus arredores. Pois em Madrid a senhora vai ouvir seu nome na boca de todos. Ele parece ter fascinado os habitantes. E ainda que eu mesmo não tenha assistido a nenhum de seus sermões, estou abismado com o entusiasmo que esse homem foi capaz de despertar. A adoração dedicada a ele por jovens e velhos, homens e mulheres, é sem igual. Os poderosos lhe enchem de presentes. Suas esposas se recusam a ter outro confessor, e ele é conhecido em toda a cidade como um homem santo. Sem dúvida, senhor, ele é um homem de origem nobre. Essa é uma questão que ainda permanece confusa. O falecido superior dos capuchinhos encontrou-o quando era ainda muito pequeno, nas portas do monasteiro. Monasteiro. Todas as tentativas de descobrir quem o havia deixado ali foram em vão, e a criança não podia responder por seus pais. Ele foi educado dentro do monastério, onde permaneceu desde então. Ainda muito cedo demonstrou forte inclinação para os estudos e o isolamento, e assim que atingiu a idade certa, professou os votos. Ninguém jamais apareceu para reclamá-lo ou para esclarecer o mistério acerca de seu nascimento. E os monges, conscientes dos favores concedidos ao estabelecimento em função do menino, não hesitaram em anunciar que ele foi um presente da própria Virgem. Na verdade, a austeridade singular de sua vida dá provas disto. Ele hoje tem 30 anos, e cada hora de sua vida transcorreu dedicada ao estudo, em total reclusão e mortificação da carne. Até 3 semanas atrás, quando foi escolhido como superior da comunidade ao qual pertence, ele nunca havia deixado os muros do monastério. Mesmo hoje, ele só sai de lá às quintas-feiras, quando faz o sermão da igreja conventual, onde toda Madrid se reúne para ouvi-lo. Dizem que seu conhecimento é bastante profundo e que sua eloquência é muito convincente. Por toda a vida, ele jamais infringiu uma regra de sua ordem. Nem existe uma mancha sequer no seu caráter. Dizem que ele é rigoroso, observador da castidade e que não conhece as diferenças entre um homem e uma mulher. As pessoas comuns falam que o homem é mesmo um santo. Isso torna uma pessoa santa? Perguntou Antônia. Valha-me Deus, então eu também sou santa? Na verdade foi uma pergunta, eu também sou santa? Santa Bárbara, anunciou Leonela. Que pergunta? Cala-se, menina. Cale-se. Isso não é assunto para uma jovem dama? Você parece não lembrar de que existem
homens no mundo e deve imaginar que todos são do mesmo sexo que você. Bem que poderia ficar evidente às pessoas que você sabe que um homem não tem seios, nem quadris, nem. Para a sorte de Antônia, cuja inocência e pré-eleição de sua tia estava prestes a desfazer, um murmúrio geral na igreja anunciou a chegada do pregador. Dona Leonela levantou-se do assento para vê-lo melhor, e Antônia seguiu seu exemplo. Era um homem de presença nobre e imponente, de estatura alta. Era dono de feições notavelmente bonitas. Tinha nariz aquilino, grandes e reluzentes olhos negros e sobrancelhas escuras que por pouco não se juntavam. O tom de sua pele era de um moreno suave, ainda que o estudo e a vigília houvesse privado de certa cor nas faces. Em sua testa lisa e sem rugas imperava a serenidade, a satisfação que se expressava em cada traço parecia anunciar um homem que desconhecia igualmente pecados ou preocupações. Ele se curvou com humildade perante a audiência, mas ainda assim havia certa severidade no seu olhar e nas suas maneiras que inspiravam um temor geral. Poucos se atreviam a sustentar sua mirada, ao mesmo tempo impetuosa e penetrante. Assim era Ambrósio, o superior dos capuchinhos, conhecido como o Homem Santo. Antônia, que fitava o frade avidamente, sentiu em seu peito um frêmito de prazer que até então não conhecia, e para o qual tentou em vão encontrar explicação. Ela esperou com impaciência até que o sermão iniciasse, e quando finalmente o monge começou a falar, o som de sua voz pareceu penetrar fundo na alma dela. Ainda que nenhum outro espectador estivesse sentindo sensações tão violentas quanto a jovem Antônia, todos escutavam com interesse e comoção. Mesmo aqueles que eram insensíveis aos méritos da religião ficaram encantados pela oratória de Ambrósio. Todos se sentiram irresistivelmente atraídos pelo homem que falava, e o mais profundo silêncio reinou pelas naves abarrotadas. O próprio Lorenzo não foi capaz de resistir ao encanto. Esqueceu-se que Antônia estava sentada ao seu lado e ouviu o pregador com toda a atenção. Com uma linguagem nervosa, clara e simples, o monge discorreu sobre as belezas da religião. Explicou algumas passagens obscuras das escrituras em um estilo que resultou em uma convicção generalizada. Sua voz, às vezes clara e profunda, estava carregada de todos os temores da tempestade enquanto ele censurava os vícios da humanidade e descrevia os castigos reservados para seu futuro. Cada ouvinte refletia sobre suas ofensas passadas e temia de medo. O homem parecia fazer soar um trovão cujo raio estava destinado a esmagá-lo. E o abismo da destruição eterna se abria aos seus pés. Porém, quando Ambrósio mudou o tema, passando a falar sobre a excelência de uma consciência impoluta, da gloriosa perspectiva que a eternidade presentearia às almas sem máculas ou culpas, e das recompensas que por elas aguardavam em regiões da glória eterna, seus ouvintes sentiam um ânimo retornando pouco a pouco. Eles suplicaram com fé e clemência de seu juiz. Eles acolheram com alegria as palavras de consolo do pregador, e enquanto sua voz se enchia de melodia, eles foram transportados para aquelas regiões felizes que Ambrósio pintou na imaginação de todos com cores brilhantes e esplendorosas.
O sermão foi longo. Mais uma vez terminado, a audiência lamentou que não houvesse durado mais. Ainda que o frade tivesse parado de falar, um silêncio entusiasmado prevalecia na igreja. Por fim, o encanto começou a se dissipar gradativamente e a admiração geral pôde ser expressa em termos audíveis. Enquanto Ambrósio descia do público, seus ouvintes aglomeravam-se ao seu redor, encolhendo de bênçãos, atirando-se aos seus pés e beijando a orla do seu hábito. Ele passou vagarosamente, com as mãos cruzadas de forma devota sobre o peito, em direção à porta que dava para a capela do mosteiro, onde seus irmãos o aguardavam. Ele subiu os degraus e então, virando-se em direção aos seus seguidores, proferiu algumas palavras de, de agradecimento e encorajamento. Enquanto falava, seu rosário, composto de grandes contas de âmbar, escorregou-lhe a mão e caiu entre a multidão que o rodeava. Os espectadores apoderaram-se do rosário e repartiram as contas entre eles. Todos que tornaram possuidores de uma conta cuidaram de preservá-la, como se fosse uma relíquia sagrada. Mesmo se as contas tivessem sido benzidas 3 vezes pelo próprio São Francisco, não poderiam ter sido disputadas com maior vivacidade. O superior, sorrindo ante tal entusiasmo, deu suas bênçãos e deixou a igreja, com humildade refletida em cada gesto. Mas haveria humildade também em seu coração? Os olhos de Antônia o seguiam com ansiedade quando a porta se fechou atrás dele. Parecia que ela tinha perdido algo essencial para sua felicidade. Uma lágrima rolou silenciosamente de sua bochecha. Ele está separado do mundo, pensou consigo mesma. Talvez eu nunca o veja. Eu nunca mais o veja. Enquanto secava a lágrima, Lorenzo a observava. A senhorita está satisfeita com o nosso orador? Perguntou ele. Ou acha que Madrid supervaloriza seus talentos? O coração de Antônia estava tão tomado de admiração pelo monge que ela aproveitou a ocasião para falar sobre ele. Além disso, agora não mais considerava Lorenzo um completo estranho. Sentia-se menos envergonhada por sua extrema timidez. Oh, ele excedeu todas as minhas expectativas. Até este momento, eu não tinha ideia da força da eloquência, mas quando ele começou a falar, sua voz despertou em mim tanto interesse, tanta estima, e quase posso dizer que sinto tanta afeição por ele, que eu mesma fico atônita com a agudez de meus sentidos. Lourenço achou graça na forma dessas palavras. A senhorita é muito jovem e está apenas começando a vida, disse ele. Seu coração é inexperiente, cheio de amor e sensibilidade, recebe suas primeiras impressões com ansiedade. O seu desconhecimento da humanidade faz com que não suspeite dos enganos das pessoas, e ao ver o mundo através da sua própria verdade e inocência, considera que todos os que estão à sua volta merecem sua confiança e estima. Que lástima que essas visões alegres venham logo a se dissipar. Que pena que a senhorita venha a descobrir em breve a baixeza da raça humana, considerando-se em guarda contra os seus semelhantes assim como faz com seus inimigos. Ai de mim, Senhor! Os infortúnios dos meus pais já me deram tristes exemplos da perversidade do mundo. Sem dúvida, nesse caso, a calidez da simpatia não poderia ter me enganado. Neste caso, não reconheço que não. O caráter de Frei Ambrósio é perfeitamente libado. O homem que passou toda a vida entre as paredes de um monastério
não deve ter tido oportunidade de pecar, ainda que ele possuísse tal inclinação. Mas a partir de agora, graças à sua nova condição que o abrirá para entrar num mundo de tempos em tempos, será exposto a tentações e deverá demonstrar então todo o esplendor de sua virtude. A provação será perigosa. Ele se encontra precisamente naquela fase da vida em que as paixões são as mais ardentes, indomáveis e tirânicas. Sua reputação já está estabelecida e o tornará uma vítima ilustre para a sedução. A novidade trará um encanto adicional aos aliciamentos do prazer. Mesmo os talentos que a natureza lhe deu contribuirão para sua ruína, facilitando os meios para conseguir seu objetivo. Poucos retornam vitoriosos de uma luta tão severa. Ah, com certeza Frei Ambrósio será um desses poucos. Não tenho dúvidas. Em todos os aspectos, ele é uma exceção à humanidade geral, e a inveja buscará em vão manchar sua reputação. O Senhor me tranquiliza com toda essa segurança. Encoraja-me a ceder em minha predisposição a favor dele. E não imagina a dor que eu tenho de reprimir esse sentimento. Oh, querida tia, convença minha mãe a escolher Frei Ambrósio para ser nosso confessor. Eu convencê-la? Replicou Leonela. Asseguro-lhe que não farei tal coisa, não gosto desse tal Ambrósio. Há um ar de severidade nele que me faz tremer a cabeça aos pés. Se ele fosse meu confessor, eu nunca teria coragem de revelar metade dos meus pecadilhos. E então, em que situação me encontraria? Em toda a minha vida, nunca vi um mortal de aspecto mais austero, e espero que nunca veja outro. A sua descrição do diabo, que Deus nos perdoe, me deixou louca de medo. E quando ele falou dos pecadores, parecia que estava pronto a devorá-los. A senhora tem razão, respondeu Dom Cristóvão. Dizem que o único defeito de Frei Ambrósio é a severidade excessiva. Como ele está isento das falhas humanas, não é indulgente o bastante para com os outros. E ainda que muito justo e desinteressado em suas decisões, seu governo sobre os frades já tem mostrado algumas provas de sua inflexibilidade. Veja, a multidão já se dispersou. A senhora nos permitirá acompanhá-la até sua casa? Ai, Jesus! Exclamou Leonela, enrubescendo. Senhor, eu não permitiria isso por nada no mundo. Se eu chegasse em casa acompanhada por tão galante cavalheiro, minha irmã, que é tão cheia de escrúpulos, iria me passar um sermão de 1 hora e eu nunca ouviria o fim disso. Além do mais, eu gostaria que o senhor não fizesse o pedido neste momento. O pedido, eu garanto que a senhora que... Ó Senhor, eu acredito que suas manifestações de impaciência são muito sinceras, mas eu não preciso de um tempo. Não seria muito delicado de minha parte aceitar sua mão no primeiro dia. Aceitar minha mão, assim como prezo viver e respirar, eu... Oh, meu querido, se me ama, não me pressione mais. Eu considerarei sua obediência como prova de sua afeição. O senhor receberá notícias minhas amanhã, de modo que agora diremos adeus. Por favor, cavalheiros, posso perguntar os seus nomes? Meu amigo é o Conde de Osório e eu sou Lourenço de Medina. É o suficiente. Bem, Dom Lourenço, devo comunicar à minha irmã a sua gentil oferta e o manterei informado da decisão tão logo seja possível. Para onde devo enviá-la? Eu sempre posso ser encontrado no Palácio de Medina. Pode contar com notícias minhas, adeus.
cavalheiro. Senhor Conde, suplico que tente controlar o excessivo ardor de sua paixão. Contudo, como prova de que não estou insatisfeita com o Senhor, e para evitar que se entregue ao desespero, receba essa mostra de minha afeição e dedique alguns pensamentos à ausência de Leonela. Ao dizer isso, ela estendeu a mão fraca e enrugada, ao qual seu suposto admirador beijou com tanta falta de graça e tão evidente constrangimento que o Lorenzo teve dificuldade de reprimir uma risada. Leonela, então, apressou-se em deixar a igreja. A adorável Antônia seguiu a tia em silêncio, mas quando chegou ao átrio, voltou-se involuntariamente e buscou os olhos de Lorenzo. Ele fez uma reverência para dizer adeus, ela retribuiu com um cumprimento e saiu apressadamente. Então, Lorenzo, disse Dom Cristóvão, assim que ficaram sozinhos, você me arranjou uma bela confusão. Para favorecer seus planos com Antônia, me viu obrigado a fazer alguns poucos elogios, sem importância à tia da moça. E no final de uma hora já me encontro às vias de um matrimônio. Como você vai me recompensar por ter sofrido tão penosamente por sua causa? O que pode fazer para retribuir o fato de eu ter beijado as garras daquela velha bruxa maldita? Diabos! Ela deixou um odor nos meus lábios que me fará sentir o cheiro de alho durante um mês inteiro. E quando eu estiver passeando pelo campo, provavelmente serei confundido com um omelete abundante ou uma grande cebola estragada. Reconheço, meu pobre conde, que o seu serviço foi acompanhado de grande perigo, replicou Lourenço. Mas estou longe de supor que tal malefício seja superior às suas forças, tanto que provavelmente solicitarei que você carregue sua paixão por mais algum tempo. Através desse pedido, eu concluo que a pequena Antônia terá causado alguma impressão em você. Não consigo expressar em palavras o quanto estou encantado com ela. Desde a morte do meu pai, meu tio, o Duque de Medina, ter demonstrado seu interesse, seu desejo de me ver casado. Até agora tenho me esquivado de suas insinuações e até recusado a compreendê-las. Mas depois do que vi nesta tarde, bem, o que foi que você viu nesta tarde? Ora, certamente, Dom Lorenzo, você não pode estar tão louco a ponto de pensar em tomar como esposa a neta do sapateiro mais honesto trabalhador de toda Córdoba. Você se esquece que ela também é a neta do falecido Marquês de Las Cisternas. Mas sem entrar em discussão sobre nascimentos e títulos, eu lhe asseguro, nunca contemplei uma jovem tão interessante quanto Antônia. É bem possível, mas você não pode ter a intenção de casar com ela. Por que não, meu caro conde? Tenho riqueza suficiente para nós dois e você sabe que meu tio tem pensamentos liberais a esse respeito. Pelo que conheço de Ramon de las Cisternas, estou certo que ele irá reconhecer Antônia como sua sobrinha prontamente. Seu nascimento, portanto, não será obstáculo para que eu ofereça minha mão. Eu seria um verdadeiro cafajeste se pensasse nela de outra forma que não o matrimônio. Na verdade, ela parece dotada de todas as qualidades que me atraem numa esposa: juventude, beleza, gentileza, sensibilidade. Sensibilidade? Ora, ela não disse nada além de sim, não. Ela realmente não falou muito, eu concordo. Mas ao menos sempre disse sim e não nas horas certas. Verdade? Oh, ela é a mais obediente sem donzela. Este é exatamente o argumento usado por alguém que está apaixonado e não seria eu a discutir com um tão profundo casuísta. Suponho que devemos nos dirigir ao teatro.
Está fora dos meus planos. Cheguei a Madrid ontem à noite e não tive a oportunidade de ver minha irmã. Você sabe que o convento em que ela está fica nesta rua. Era para ela que eu me dirigia quando vi aquela multidão se aglomerando nessa igreja, e fiquei curioso para saber do que se tratava. Agora desejo prosseguir no início e provavelmente passarei a noite com minha irmã diante da grade do locutório. Você disse que sua irmã está em um convento. Ah, é mesmo, eu havia esquecido. E como está Dona Agnes? Estou surpreso, Dom Lorenzo. Como pode pensar em encerrar uma jovem tão encantadora entre os muros do claustro? Como eu pude pensar nisto, Dom Cristóvão? Como você pode me considerar capaz de tamanha barbaridade? Sabe que ela tomou o hábito por vontade própria e que algumas circunstâncias particulares fizeram com que ela desejasse se retirar do mundo. Usei de todos os meios que estavam ao meu alcance para fazê-la mudar de ideia, mas todo o esforço foi inútil e eu perdi uma irmã. Você é um homem de sorte, em minha opinião, Lourenço. Você ganhou mais do que perdeu. Se bem me lembro, Dona Agnes possuía um dote de 10.000 dobrões. A metade desse valor foi revertida ao seu favor. Por Santiago, quisera que eu ter 50 irmãs nas mesmas condições. Com certeza eu me resignaria a perdê-las todas sem muito pesar. Como disse, Conde? Perguntou Lorenzo com voz irritada. Você me considera tão vil a ponto de ser influenciado ao retiro de minha irmã? Considera o desejo desprezível de me apoderar da fortuna dela faria que eu admirável, sossegue. Dom Lorenzo, agora o homem está todo em brasas. Queira Deus que Antônia seja capaz de amenizar seu temperamento, ou certamente teremos cortado todas as gargantas antes que o mês termine. No entanto, para evitar tal tragédia e catástrofe no presente momento, eu me vou e o deixo como um senhor da situação. Adeus, meu cavaleiro do Monte Etna. Modere seu caráter explosivo e lembre-se que, quando for necessário fazer a corte àquela megera, pode sempre contar com os meus serviços. Dito isso, ele saiu apressadamente da igreja. Que desmiolado, murmurou Lourenço, com um coração tão excelente e uma pena pouco, que tão pouco bom senso. A noite avançava rapidamente, mas as lamparinas ainda não estavam acesas. Os fracos raios de luz crescente poderiam apenas atravessar a obscuridade gótica da igreja. Dom Lourenço sentia-se incapaz de deixar o local. O vazio em seu peito deixado pela ausência de Antônia e o sacrifício de sua irmã, ao qual Dom Cristóvão lhe havia feito reviver a imaginação, trouxera ao seu espírito uma melancolia que combinava bem com as trevas religiosas que o envolviam. Ainda estava apoiado na sétima coluna a partir do público. Uma brisa suave e fresca soprava ao longo das solitárias naves. A claridade do luar que penetrava a igreja através das janelas pintava as desgastadas abóbadas e os sólidos pilares com os mais variados tons de luz e cores. Um silêncio universal reinava ao redor, apenas interrompido pelo ocasional fechamento das portas. A calma da hora e a solidão do lugar contribuíram para aumentar a disposição de Lourenço para a melancolia. Ele deixou-se cair em um assento e entregou-se às ilusões de sua fantasia. Pensou em sua união com Antônia e dos obstáculos que poderiam surgir em oposição aos seus desejos. 1000 visões flutuaram sobre sua imaginação, tristes, por certo, mas não desagradáveis. O sono insensível roubou-lhe as visões
e a tranquila seriedade de sua mente, acordada por um instante, continuou a influenciar seus sonhos. Ele sonhou que ainda estava na igreja dos capuchinhos, mas ela não estava mais escura ou vazia. Um grande número de lampadários prateados derramava seu esplendor por todo o teto abobadado, acompanhado do cativante som do coro distante. A melodia do órgão inundava a igreja. O altar parecia decorado para alguma festividade importante. Estava rodeado por um esplêndido grupo de pessoas e próximo a esse grupo estava Antônia, vestida com um traje branco nupcial e ruborizada com todos os encantos da modéstia virginal. Entre esperançoso e temeroso, Lourenço contemplava a cena diante de si. De repente, a porta que levava até o monastério se abriu e dele viu aproximar o pregador que acabara de ouvir com tanta admiração, seguido de seus frades, e aproximou-se de Antônia. Ele aproximou-se de Antônia. E onde está o noivo? Perguntou o sacerdote imaginário. Antônia parecia olhar ao redor da igreja com ansiedade. Involuntariamente, a jovem avançou alguns passos de onde estivera oculto. Ela ouviu. No rubor de alegria aflorou em seu semblante, com um movimento gracioso da mão. Ela acenou para que ele avançasse. Ele obedeceu ao comando, correu em sua direção e atirou-se aos seus pés. Ela recuou um instante. Então, olhando fixamente para ele com um indescritível deleite, exclamou: Sim, é meu noivo prometido. A moça se apressou para jogar-se em seus braços, mas antes que ele tivesse tempo para recebê-la, um desconhecido se interpôs entre os dois. Tinha uma forma gigantesca, uma pele escura, os olhos ferozes e terríveis, sua boca soprava labaredas de fogo e sua testa estava escrito orgulho, luxúria, crueldade. Antônia soltou um grito. O monstro tomou em seus braços e, saltando com ela sobre o altar, passou a torturá-la com as suas carícias odiosas. Ela lutou em vão para escapar do seu abraço. Lourenço correu ao seu socorro, mas antes que tivesse tempo de chegar até a amada, ouviu-se um alto estrondo de trovão. Instantaneamente a catedral parecia cair em pedaços. Os frades corriam e gritavam de horror. As luzes se apagaram e o altar afundou no solo. Em seu lugar surgiu um abismo que vomitava nuvens de fogo, proferindo um berro terrível. O monstro mergulhou no abismo e na queda tentou levar Antônia consigo. A luta foi em vão. Movida por poderes sobrenaturais, ela conseguiu desembaraçar-se de seus braços, ainda que seu vestido branco tenha ficado em poder do monstro. Imediatamente uma asa de brilhante esplendor surgiu em cada um dos braços de Antônia. Ao mesmo tempo em que ela se elevava, a moça gritava para Lorenzo: Meu amigo, nós nos encontramos no céu. Nesse momento, o teto da catedral se abriu em vozes harmoniosas, começaram a ecoar pela nave. A gloriosa recepção de Antônia era composta por raios de brilho tão ofuscante que Lorenzo foi incapaz de continuar olhando. Sua visão falhou. Ele perdeu os sentidos e caiu no chão. Quando acordou, encontrou-se estendido no pavimento da igreja. O local estava todo iluminado e o canto dos hinos poderia ser ouvido à distância. Por um momento, Lorenzo não conseguiu acreditar que o acabara de testemunhar. Havia sido apenas um sonho, pois as impressões deixadas em sua mente ainda eram muito fortes. Uma breve reflexão não foi o suficiente para convencê-lo de que estava enganado. Durante seu sono, as lamparinas tinham sido acesas e as músicas que ouvia era cantada pelos monges que celebravam as vésperas da capela ao lado. Lorenzo levantou-se e dispôs-se a caminhar até o convento, onde sua irmã trazia a mente ainda perturbada por sonho tão peculiar. Ao aproximar-se do átrio, sua atenção foi atraída pela sombra
que se movia na parede oposta. Ele olhou ao redor com curiosidade e logo vislumbrou um homem enrolado em uma capa, ao qual parecia verificar cuidadosamente seus movimentos estavam sendo observados. Pouquíssimas pessoas podem dizer que são isentas da influência que a curiosidade exerce. O desconhecido parecia ansioso a ocultar sua entrada na igreja, e foi exatamente nessa circunstância que fez com que Lorenzo desejasse descobrir o que ele estava prestes a fazer. Nosso herói sabia que não tinha o direito de espreitar os segredos desse cavalheiro desconhecido. Vou embora, pensou Lorenzo, mas permaneceu onde estava. Efetivamente, a sombra da coluna ocultava a visão do homem misterioso e continuava avançando com cautela. Finalmente, ele tirou uma carta de dentro da capa e apressou-se a colocá-la debaixo da enorme imagem de São Francisco. Ao recuar precipitadamente, tratou de se esconder em um canto da igreja a uma distância considerável da margem. Então, pensou Lorenzo, com seus botões, creio que se trata apenas de algum insensato caso de amor. É melhor eu ir agora, pois não tenho nada com isso. É verdade que aquele momento não havia passado pela sua cabeça a ideia que ele poderia vir a ter algum envolvimento na história. Mesmo assim, julgou necessário encontrar uma boa desculpa para justificar sua curiosidade. Ele fez sua nova tentativa para sair da igreja e dessa vez conseguiu chegar até o átrio sem nenhum impedimento. Mas parece que estava predestinado a visitar o local novamente nesta noite. Quando descia dos degraus que levaria até a rua, um cavaleiro correu em sua direção de forma tão violenta que quase levou os dois ao chão. Lorenzo sacou sua espada. O que significa isso, senhor? Exclamou ele. O que pretende com toda essa brutalidade? Ah, é você, Medina? Perguntou o recém-chegado, a quem Lorenzo reconheceu pela voz como sendo Dom Cristóvão. Você é o camarada mais afortunado em todo o universo por não ter deixado a igreja antes do meu retorno. Entre, meu bom rapaz. Elas estarão aqui a qualquer momento. Quem estará aqui? A velha galinha e todos os seus preciosos pintinhos. Entre, logo saberá toda a história. Lorenzo seguiu o amigo ao interior da igreja e ambos se esconderam atrás da imagem de São Francisco. E agora posso tomar liberdade de perguntar o que significa essa pressa toda e todo esse arrobo? Perguntou o nosso herói. Ah, Lorenzo, vamos presenciar uma gloriosa aparição. A Madre Superiora de Santa Clara e todo o seu séquito de freiras estão vindo para cá. Você deve saber que o devoto Frei Ambrósio, que Deus o recompense por isso, não tem intenção de deixar seu recinto por nenhum motivo. E uma vez que hoje em dia todo o convento deve necessariamente tê-lo como confessor, as freiras, em consequência disso, são obrigadas a vir a esse mosteiro. Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Agora a Madre Superiora de Santa Clara, para evitar olhares impuros como os seus e deste seu humilde servo, julga conveniente trazer seu santo rebanho ao anoitecer. Ela será admitida na capela do monasterio por aquela porta privada. A zeladora do convento de Santa Clara, uma velha alma digna e grande amiga minha, acabara de me assegurar que elas estarão aqui a qualquer instante. Boas notícias para você, velhaco. Estamos prestes a ver alguns dos rostos mais bonitos de Madrid. Na verdade, Cristóvão, não estamos prestes a ver nada. As freiras sempre usam um véu. Não, estou mais informado do que você. Ao entrar em um lugar sagrado, elas sempre retiram o véu em sinal de respeito ao santo padroeiro. Mas escute, elas estão chegando. Silêncio, silêncio. Observe e aprecie. Bem, pensou Lorenzo, é possível que eu descubra a quem são dirigidas as juras do desconhecido.
Mal havia Dom Cristóvão parado de falar, quando a abadesa chegou seguida por uma longa procissão de freiras. Todas elas, ao entrar na igreja, retiraram os seus véus. A Madre Superiora cruzou as mãos sobre o peito e fez uma profunda reverência ao passar pela imagem de São Francisco. O padroeiro da igreja, as freiras seguiam seu exemplo e marcharam adiante sem satisfazer a curiosidade de Lorenzo. O homem já começava a se desesperar por querer desvendar aquele mistério quando, ao prestar seus respeitos a São Francisco, uma das freiras deixou cair o rosário. Assim que parou para recuperá-lo, a luz brilhou sobre seus olhos, sobre seu rosto. Ao mesmo tempo, ela habilmente pegou a carta que estava debaixo da imagem, escondeu-a nas vestes e apressou a ocupar seu lugar na procissão. Ahá! Disse Cristóbal em voz baixa. Temos aqui uma pequena intriga, sem dúvida. Santo Deus, é Agnes! Exclamou Lorenzo. O quê? Sua irmã? Diabos! Suponho que alguém terá que pagar por nossa curiosidade. E pagará sem demora, garantiu o irmão enfurecido. A procissão de devotas já estava dentro da igreja. A porta estava quase fechada. O homem desconhecido imediatamente abandonou seu esconderijo e, a passos largos, dirigiu-se à saída. Antes de sair, no entanto, encontrou Medina, barrando sua passagem. O estranho recuou rapidamente e cobriu os olhos com o chapéu. Não tente fugir de mim, exclamou. Vou descobrir quem é o senhor e qual o conteúdo daquela carta. Que carta? Replicou o desconhecido. E com que direito me faz perguntas? Com o direito do qual agora me envergonho. Mas não tenho que lhe dar satisfação. Responda com detalhes a pergunta que fiz, ou terá que responder com sua espada. A última alternativa parece ser a mais rápida, replicou o outro, sacando sua arma. Venha, senhor espadachim, estou pronto. Furioso, Lorenzo lançou-se ao ataque. Já havia trocado muitas estocadas quando Cristóbal, que nesse momento parecia ter mais bom senso que os dois antagonistas, colocou-se entre as suas armas. Calma, 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 menina. Lembre-se das consequências de um derramamento de sangue em solo sagrado. O estranho imediatamente soltou sua espada. Medina? Meu Deus, será possível? Lorenzo, você já se esqueceu de Ramon das Cisternas? O assombro de Lorenzo crescia a cada momento. Ramon caminhou em sua direção, mas, desconfiado das intenções dele, Lorenzo retirou a mão antes que o outro pudesse pegá-la. O senhor aqui, Marquês? Qual o significado disso tudo? O senhor está trocando correspondência clandestina com minha irmã, cujo afeto sempre foi meu, e ainda é. Mas esse não é o lugar mais apropriado para essas explicações. Acompanhe-me até meu palácio e eu lhe direi tudo. Quem é este que está com você? Alguém que acredito que o senhor já tenha visto antes, respondeu Dom Cristóbal. Só que provavelmente não na igreja. Conde de Osório? Eu mesmo, Marquês. Não faço nenhuma objeção ao fato de compartilhar meu segredo com o senhor, pois estou certo de que posso confiar em seu silêncio. Então, o juízo do senhor faz mim é melhor do que o meu próprio, e por isso peço que reconsidere tal confiança. Siga seu caminho e seguirei o meu. Marquês, onde posso encontrá-lo? Como de costume, estou no Palácio das Cisternas. Mas lembre-se que sigo incógnito. E se desejar falar comigo, pergunte por Alfonso de Alvorada. Certo, certo. Adeus, cavalheiros, disse Dom Cristóvão, partindo no mesmo instante. Como disse Marquês? Perguntou Lorenzo. O senhor Alfonso de Alvarada?
Eu mesmo, Lorenzo. Mas a não ser que sua irmã já tenha lhe contado toda a minha história, o que tenho a relatar vai deixá-lo assombrado. Portanto, siga-me ao meu palácio sem mais demora. Nesse momento, o porteiro dos capuchinhos surgiu para trancar as portas. Os dois fidalgos se retiraram e apressadamente rumaram para o Palácio de las Cisternas. Bem, Antônia, disse a tia Leonela, logo que as duas deixaram a igreja. Qual sua opinião sobre os dois cavalheiros? Dom Lorenzo parece ser um jovem muito distinto. Ele só tinha olhos para você, e ninguém sabe o que pode acontecer a partir daí. Já Dom Cristóvão, eu confesso que é a própria fênix da cortesia. Tão galante, tão educado, tão sensível, tão comovente. Bem, se há um homem na face da terra capaz de me fazer renunciar aos meus votos de nunca me casar, esse homem é o Dom Cristóvão. Veja, sobrinha, que tudo saiu exatamente como eu disse que sairia. Assim que coloquei meus pés em Madrid, eu soube que seria rodeada por admiradores. Quando retirei meu véu, você viu, Antônia, o efeito que causou no conde? E quando lhe ofereci minha mão, você observou com que paixão ele a beijou? Se alguma vez já vi amor de verdade, eu o vi hoje no rosto de Dom Cristóvão. Antônia havia observado o gesto de Dom Cristóvão ao beijar aquela mão, mas como sua conclusão era bem diferente da conclusão da tia, foi sábia o bastante para segurar a língua, visto que este é provável o único caso conhecido no qual a mulher não diz o que pensa. Vale a pena ser comentado aqui. A velha dama continuou falando com Antônia enquanto seguia o mesmo rumo, até chegarem à rua onde ficava sua residência. Ali, uma aglomeração em frente à porta impedia a passagem, fazendo com que as duas fossem para o lado oposto na tentativa de descobrir o que havia atraído tanta gente. Após alguns minutos, a multidão formou um círculo e Antônia percebeu que o centro era uma mulher de estatura extraordinária, girando repentinamente e fazendo todos os tipos de gestos extravagantes. Seu vestido era composto de retalhos de seda e linho de diversas cores fantasticamente combinadas, ainda que não fosse totalmente de mau gosto. Sua cabeça estava coberta por uma espécie de turbante ornamentado com folhas de videira e flores silvestres. Ela parecia muito bronzeada pelo sol e sua pele tinha um profundo tom azeitonado. Tinha olhos ardentes e estranhos. Levava à mão uma longa vara negra, com a qual de tempos em tempos traçava estranhos desenhos no chão, ao redor dos quais dançavam com atitudes excêntricas, de loucura e desvario. De repente ela parou de dançar, girou 3 vezes ao redor de si mesma e com movimentos rápidos e depois de uma pausa cantou a seguida balada. Canção da Cigana. Eu vou falar aqui a canção, declamar, mas eu não sei se vou fazer isso nas próximas, porque eu sei que vai ter mais. Mas só para dar um gostinho. Venham, peguem minha mão, minha arte supera toda a sabedoria dos mortais. Venham, donzelas, venham. Minha mágica mostrará o seu futuro esposo e muito mais. Pois a mim foi concedido o poder de ver o livro do destino, de ler as futuras resoluções do céu e mergulhar em seu desígnio. Eu ajudo a lua a conduzir seu prateado vagão, seguro os ventos com um laço encantado e faço dormir o rubro dragão. E adora deitar sobre o ouro enterrado. Protegido por feitiços, passo ilesa e ligeira por entre as bruxas na estranha noite do sabá. Sem medo entro no círculo da feiticeira e sem me ferir piso sobre serpentes a repousar. Vejam, aqui estão poções poderosas, aos quais garantem a fidelidade do marido, e se bebidas à meia-noite para as desejosas, despertarão a paixão
do jovem mais introvertido. Se uma moça muito se permitiu, essa poção reparará o que foi perdido, devolverá o rubor na face juvenil e traçará a brancura ao rosto escurecido. Então ouça em silêncio enquanto eu vejo o que mostra o meu sábio espelho, e todas vocês, depois de um ano ter passado, verão que a profecia da cigana terá se realizado. Querida tia, ela é louca. Louca? Não, criança. Ela é apenas má. Ela é uma cigana, um tipo de nômade cuja única ocupação é correr o país contando mentiras e logrando aqueles que ganham dinheiro honestamente. Afaste-se desse animal. E se eu fosse o rei da Espanha, mandaria para a forca, para a fogueira, cada um daqueles que se encontrasse nos domínios pelas próximas 3 semanas. Essas palavras foram proferidas em voz alta e clara, em voz bem alta, na verdade, que chegaram aos ouvidos da cigana. A mulher imediatamente abriu caminho através da multidão e caminhou em direção às damas. Fez 3 saudações à maneira oriental e então se dirigiu a Antônia. Senhora, gentil senhora, saiba que posso adivinhar seu futuro. Dê-me sua mão e não tenha medo. Senhora, gentil senhora, escute. Minha querida tia, permita, só dessa vez, deixe que ela leia minha sorte. Que tolice, menina. Ela não lhe dirá nada além de mentiras. Não importa. Deixe-me ao menos ouvir o que ela tem a dizer. Por favor, minha tia, deixe, eu imploro. Está bem, Antônia. Já que você está tão resolvida a isso, vamos, boa mulher, você lerá a sorte de nós duas. Pegue este dinheiro e agora fale sobre meu futuro. Dizendo isso, Leonela retirou da luva e ofereceu-lhe a mão. A cigana olhou para aquela mão por um momento e logo deu sua resposta. A cigana. Seu futuro, mas se já está envelhecida, boa dama, tal verdade já lhe é conhecida. Então, sem demora, e em troca do dinheiro, eu a compensarei com um sábio conselho. Espantados com sua vaidade infantil, seus amigos tomam-na por demente. Afligem-se ao vê-la usar seu ardil para conquistar um jovem pretendente. Creia-me, senhora, que tudo estará terminado quando aos 51 anos chegar. Os homens têm raramente buscado o amor em tão estrábico olhar. Siga meus conselhos, senhora, e deixe de lado toda maquiagem, enfeite, luxúria e orgulho. Dê aos pobres o que tem inutilmente usado. Pense no Senhor e não mais no futuro. Pense nos seus pecados, não nos presentes. E pense que o guardião do tempo não tarda a reduzir os fios ruivos remanescentes. A plateia explodiu de rir com o discurso da cigana. De boca em boca repetia-se nos trechos 51 anos, olhar estrábico, fios ruivos, maquiagem, enfeite, etc. Leonela quase sufocou de tanta raiva e abriu sua maldosa conselheira com as censuras mais amargas. A profetisa trequeira ouviu por algum tempo um sorriso insolente. Finalmente, depois de uma breve resposta, dirigiu-se a Antônia. Pai, senhora, eu lhe disse a verdade, e agora, minha jovem donzela, dê-me sua mão e deixe-me ver seu destino e os decretos do céu. Imitando Leonela, Antônia retirou a luva e ofereceu sua mão pálida à cigana, ao qual, depois de analisá-la por um tempo, esboçou uma expressão de piedade e assombro. A mulher pronunciou seu oráculo com as seguintes palavras: Jesus, que mão a senhora tem?
tão casta e delicada, mostra juventude e pureza como ninguém. De espírito e formas perfeitas, a senhora se mostra. Isso é tudo para um bom homem, isso é tudo que para um bom homem importa. Mas ai de mim, esta linha está revelando que a ruína está rondando. Um homem devasso, um demônio astuto, com toda a maldade, tudo fará para destruí-la, é a mais pura verdade. Arrebatada pela dor, a terra irá deixar, e sua alma a paz e glória irá alcançar. Mas para adiar seus sofrimentos, leve o que lhe digo nos pensamentos. Ao conhecer um homem virtuoso, inocente de qualquer crime, veja se das falhas alheias ele não lastima. As palavras da cigana leve-as sempre consigo, mesmo que ele pareça bondoso e amigo, pois a aparência sempre faz mascarar o que os corações orgulhosos e cheios de luxúria não querem mostrar. Adorável Senhora, parto com uma lágrima camuflada, que minhas profecias não a deixem muito abalada. Aceite e guarde com calma e pesar a felicidade eterna em que o mundo melhor irá alcançar. Tendo dito isso, a cigana girou ao redor de si própria 3 vezes e então correu para a rua num gesto frenético. A multidão a seguiu, deixando desimpedida a porta de Elvira. Leonela entrou em casa irritada com a cigana, com sua sobrinha e com todas as pessoas. Em suma, irritada com todos, exceto consigo mesma e seu encantador cavalheiro. As previsões da cigana também afetaram Antônia, mas a má impressão logo se dissipou e em poucas horas ela havia esquecido completamente de sua aventura, como se nunca tivesse acontecido. Fim do capítulo